Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje, rapaziada, eu vim trazer o primeiro episódio da primeira temporada de Kekkon Ubiwa Monogatari. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo. Bom, esse daí vai ser um dos etzãos de romance da temporada, né? E é um dos animes que eu tava mais hypado por, conhecer o autor e gostar muito de uma outra obra dele. Mas sem mais delongas, bora pro anime. Ele começa com essa loira linda e alguém falando em casamento. E do nada, vemos que essa loira que se transformou numa criança está encontrando com um garoto chamado Sato, que fica surpreso com ela saindo de um portal, um pilar de luz, alguma coisa do tipo. E a garota se chama Hime. E ela pede pro Sato nunca contar o que acabou de ver pra ninguém. E diz que em troca dele guardar esse segredo, ela se tornaria amiga dele. O anime dá um salto de 10 anos e vemos o Sato adolescente acordando e ganhando café da cama dessa maravilhosa Hime. E eles começam a conversar um pouco sobre a escola e vemos o Sato encarando esses belos e grandes dotes que a garota tem. E bom, eles protagonizam essa cena fofinha e o anime vai tocando pra eles indo pra escola. Chegando lá, nós vemos que a Hime é bem popular e inteligente, quase uma real princesa. E pra quem não sacou ainda a piada, o nome dela é Nonaka Himeno. E o Hime meio que significa princesa na língua japonesa. E bom, aí tem essa piadinha de Hime, princesa, Himeno, enfim. Enquanto isso, nós vemos o Sato com um grupo de cuecas dele. E um dos caras dá um toque nele que, se ele não agir logo, a Hime vai acabar indo embora da vida dele. O telefone do Sato toca e nós vemos que era a Hime que estava chamando ele para dar um rolê mais tarde para eles irem ver os fogos de artifício no festival. Eles vão embora da escola depois disso e continuam com mais interações fofinhas de romance, até que é chegada a noite. O Sato vai encontrar a Hime no local que eles tinham marcado e vê ela linda e maravilhosa desse jeito. O bichão fica totalmente corado e a Hime ainda dá aquela provocada, perguntando se ele tinha perdido o fôlego. O nosso cara diz que sim e eu falo, meu amigo, voa, garoto, isso aí, tem que continuar assim. E ela dá uma coradinha, dizendo que ele é sincero demais. Eles vão passear e tal, e a Hime começa a tocar nos assuntos do passado, dizendo que uma vez que eles foram, o Sato segurou a mão dela num festival passado, e não deixou ela sozinha em momento nenhum, pois ele tava com medo deles se separarem, e brinca dizendo que ele agia como um herói na época. O idiota não saca indireto e eles seguem olhando as atrações do festival. A Hime se depara com um ursinho de pelúcia, e o nosso garoto diz que vai pegá-lo pra ela, e na segunda maior cagada da vida dele, a primeira foi conhecer essa princesa, o Sato consegue acertar um tiro travado no embote de tabela e ganhar um ursinho pra Hime. Fica muito contente com o presente. Depois desse rolê todo, eles vão em direção a um lugar alto para ver os fogos de artifício. E o Sato está pensando que vai usar aquela oportunidade para se declarar para Hime. E quando ele vai abrir a boca para dizer que ama ela, os fogos começam a sair, explodir, e ela acaba não escutando o que ele estava falando. A Hime, depois de olhar os fogos, começa a falar que tem algo para contar pro Sato. O garoto entra em desespero, pensando que ela ia se declarar para ele, mas na verdade ela diz que vai ter que ir embora no dia seguinte, para um lugar bem distante, e que provavelmente eles nunca mais se veriam. O Sato fica angustiado com a notícia e eles vão embora nesse climão mais tenso. O Sato fica pensativo quando chega em casa e chega na conclusão que ele não vai deixar a Hime ir embora. E ao ver uma luz dourada, ele lembra de como conheceu ela e corre na direção do pilar de luz. Chegando lá, a Hime percebe que o Sato lembrou de tudo e antes dela entrar, ele diz que enfim o Sato veio atrás dela e ela se despede do Sato e entra no pilar. O Sato reúne toda a coragem possível e vai atrás dela e acaba caindo de penetra numa espécie de casamento, que no caso era o casamento da Hime com um príncipe, e fica mais perdido que segue em tiroteio. Do nada, um monstro ataca o pessoal e a Hime, se vendo numa situação meio esquisita, pula e lasca um beijão de dar orgulho no Sato e coloca um anel que ela ia colocar no dedo do príncipe na mão dele. E não estamos falando do anel dela, ainda. O príncipe ri e diz que já que vai ser assim, ele só pode observar, e acaba jogando a sua espada pro Sato. O menino Sato pega a espada e consegue derrotar um bicho num golpe de sorte, mas acaba desmaiando no processo. Vemos ele acordando com a Hime do lado dele, e ela se desculpa por ter envolvido o Sato nessa bagunça toda. Ele, sem entender nada, diz que tá tudo bem, e que ele estava ali para proteger ela. Alguns nobres acabam ficando putos com a situação toda, e dizendo que o casamento da Hime era algo político e tal, e que o pai do príncipe ia ficar injuriado com a situação. O Sato fica quieto sem entender
entender nada e o vovô da Rimi caga pro pessoal e diz que tem uma multidão querendo ver o Sato. Quando ele abre uma porta, o Sato vai olhar pela janela, tem uma penca de gente gritando que ele era o novo herói da luz, herói do anel da luz, uma parada assim. E o Sato entra no clima e diz que, bom, ele é o novo herói. Depois disso, nós temos uma ceninha aí fofinha do Sato com a Rimi numa fonte termal e ela se desculpa pelo rolê de ter envolvido ele e tal. E o Sato acaba falando que ficou feliz pela Rimi ter escolhido ele pro casamento e diz que quer ficar nesse mundo pra protegê-la dos monstros. Temos uma lembrança rápida da Rimi, criança sofrendo bullying, e do Sato protegendo ela. E depois dessa fofura toda, o Sato cede o seu lado pervertido e dá uma bela encarada na comissão de frente da Rimi. Eles têm uma conversinha daquelas que parece que não vai chegar a lugar nenhum, mas bom. E a Rimi pergunta se o Sato gosta dela. O idiota diz que gosta dela como uma preciosa amiga. E do nada, um sino toca e o Sato levanta assustado e acaba mostrando a sua lendária espada pra Rimi, que fica morrendo de vergonha, já que eles estavam tomando banho pelados. Eles se arrumam e vão em direção a um monstro que tá atacando. O avô da Rimi começa a explicar que o Sato, enquanto usar o anel, qualquer arma que ele empunhar vai se tornar uma arma capaz de purificar criaturas do abismo. E o Sato, totalmente confiante, pega um machado e se prepara para enfrentar o bicho que tá atacando. Nós temos mais um beijão maravilhoso para alegar o meu dia e o anime acaba nessa ceninha fofa. Bom, rapaziada, eu já li o material original dessa obra, porém faz anos que eu li, então eu não lembro muita coisa. E eu só li por ser um romance do mesmo autor de Tassogara, Otomo X Amnésia, que pra quem não conhece, eu já fiz um vídeo recomendando no canal, apesar do vídeo estar uma porcaria, pois eu ainda não sabia editar. Na verdade, eu ainda não sei, mas na época era muito pior. Enfim, mas ainda assim, vale dar uma olhada no vídeo. E, bom, essa história desse autor, que é Tassogara Otomo, tem minha segunda personagem favorita, que é a Takanoi Yuko. E quando eu vi que a obra era do mesmo autor, eu fui seco ler, e meio que eu me decepcionei um pouco, porque, bom, é um harenzão, porém o casal vai se desenvolver a muito custo, mas vai. Também teve o fato que a personalidade da Rimi me lembra muito a personalidade da Yuko, então eu continuei lendo até que eu dropei, pois eu achando a história um pouco enrolada demais. Eu sabia que quando o mangá terminasse eu ia voltar pra ler, tava apenas esperando, mas com esse anúncio de anime, provavelmente depois do anime eu volte a ler o mangá, que já deve estar pelo final, porque na época que eu parei, o autor já tinha falado que o mangá estava prestes a acabar. Mas, bom, indo pra esse primeiro episódio, depois desses comentários, eu não tenho muito o que falar, que a Elenque vai ser um romance ecchi e que eu gostei bastante. Eu acho que por hora está no ponto e também gostei dos designs de personagens, apesar de preferir os do mangá. A animação também está ok, sem muito o que destacar, e o que mais chama atenção de verdade são os designs consistentes do primeiro episódio. Eu não vi nada demais na opening nem na ending e tampouco nas trilhas sonoras. Eu acho que a minha aposta para esse anime vai ser a história, que é uma comédia romântica com aventura bem divertida, e eu espero que o estúdio capriche nas lutas mais importantes da obra e que corte algumas coisinhas para fazer o negócio ficar, bom, mais dinâmico, porque no mangá, como eu falei, às vezes é um pouquinho arrastado demais. E é isso, pessoal, essas foram minhas impressões e eu tô muito hypado por causa da história e eu quero ver essa adaptação dando certo e vamos ver, né, os próximos episódios. É isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem dar um like e se inscrever no canal, não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. E eu convido vocês também a dar uma olhada no TikTok e no Instagram do canal, que eu posto vídeos curtos, memes e outras coisinhas mais por lá que eu não consigo postar no YouTube. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Kungru.